Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do ciclo básico, em que hoje nós vamos falar sobre quais são os mitos e as limitantes que estão dentro da nossa cabeça. Tá? Então, entenda aqui como uma forma de pensar, que na grande maioria dos casos foi adquirida lá com papai e mamãe, né, durante a sua infância. E às vezes você fala, você externaliza, né, aquele jargão, aquela crença, de forma até sem pensar, né? Foi algo que foi pouco a pouco colocado ali dentro da sua forma de pensar. Então é muito importante a gente eliminar, porque essas limitantes, né, esses mitos, eles funcionam como travas mentais, em que você, a partir do momento que internaliza aquilo passa a ser parte da sua realidade. E os seus resultados, eles vão se moldar com aquilo, né? Com aquela forma de pensar. Porque você vai agir, né? As suas ações, os seus comportamentos vão ser de acordo com aqueles gatilhos, né? Com aquilo que você pensa. E, obviamente, se eu me comporto, eu tenho um resultado. Tá? Então, é muito importante entender essas relações. Tá? Então, qual que seria a solução disso? Questione. Pense. Inclusive o que eu estou falando aqui. Eu quero que você reflita de verdade, busque informações. Né? Isso vai te proteger, isso vai te blindar. Né? Seguir as pessoas certas, aquelas que você, de certa forma, entende como, poxa, essa pessoa aqui pode me ajudar, e mesmo o que ela fala, questione, pense, reflita sobre aquelas coisas. Será que isso faz realmente sentido? Porque isso vai te proteger, tá? Isso vai te blindar. E esses mitos, eles se espalham muito por carência, né? Por necessidade de atenção, por trazer conforto para si mesmo. Então eu vou, eventualmente aqui, agora, então eu vou trazer aqui para vocês, logo na sequência, alguns exemplos, mas eu quero que você reflita sempre se isso realmente não é dito, tá? E eu tenho certeza que pelo menos um dessas limitantes você já pode ter ouvido ou às vezes até falado sobre elas, tá? Então, cuide com a fonte. Tá? Hoje em dia tem inúmeras pessoas que falam na internet. Investimento, então, é um negócio que qualquer pessoa pode falar, né? Mesmo, às vezes, sem a pessoa ter experiência, expertise, já ter vivido daquilo ali, já ter atingido a sua liberdade financeira, ou esteja ali, né, próximo, dentro do caminho. Mas pesquise a vida de quem está falando para você. Né? O que essa pessoa fazia antes? Como que ela enriqueceu? Né? Eu já falei para vocês, eu não enriqueci com o mercado financeiro, eu enriqueci com as clínicas, empreendendo, trabalhando. É a minha profissão, eu sou cirurgião dentista. Mas desde 2015 eu estudo, né? E em 2019 eu passei a estudar com muito afinco o mercado financeiro. Porque, de certa forma, a liberdade, ela está muito enraizada com uma crença minha, né? Que as pessoas, elas precisam ser livres. É uma forma muito bonita de você criar relação com alguém, escolhendo estar ao lado dela, deixando aquela pessoa te influenciar, mesmo você podendo voar. Então, isso eu acho muito lindo, assim, as pessoas que têm liberdade, mas ao mesmo tempo elas escolhem seguir, estar ao lado das pessoas, né, se deixar ser influenciado. Isso é uma forma de confiança, né, de você dar atenção, de você despender energia em detrimento daquela pessoa porque você a admira, né? Você quer estar próximo, quer estar ao lado. Então você quer ser um amigo, né? Você quer se casar com uma pessoa. E na minha visão, a decisão mais importante que a gente toma na vida, né? Muito maior do que aonde você vai morar, do teu emprego. Então são algumas questões que é muito bonito isso, né? De certa forma você pode ser amigo de várias pessoas, mas você escolhe ser amigo daquela. Você poderia se relacionar com várias pessoas, mas você quer estar ao lado daquela pessoa. Então, esse é o tipo de liberdade que eu acredito muito, tá? E que eu quero compartilhar aqui com vocês. Né? Então, entender a vida dessa pessoa. Né? O que ela está falando? O que ela construiu? Como que ela chegou lá? Porque, de certa forma, isso te dá confiança, né? Para você, de fato, escutar. De fato, não, peraí, deixa eu entender, deixa eu escutar aqui o que essa pessoa está falando. Tá? Então, alguns exemplos aqui, né, de mitos, essas falácias. O dinheiro sempre acaba, né? É a primeira falácia aqui. Muito pelo contrário, o dinheiro, na minha forma de pensar, ele é infinito. Então você só é de uma ignorância, né, levada a questão do prazer imediato para quem não tem conhecimento, informação, responsabilidade. Você na mão de quem tem habilidade, na mão de quem tem competência, o dinheiro ele multiplica, né? Você gera valor. Quando você monta uma empresa, de certa forma você está criando soluções para o mercado, você está ajudando, você está melhorando a vida das pessoas. Eu estou gravando aqui com vocês de um equipamento que há 20, 30 anos não existia. Então a gente tem que entender
o quanto isso é benéfico para a sociedade, né? O quanto essa geração de valor, porque o dinheiro ele se multiplica. Agora, se você multiplicar o dinheiro no lugar em que você não tem produtos, bens, serviços para poder fazer valer aquele dinheiro realmente não vale nada, é só um papel, né? É só um papel moeda que vai estar ali para você. Mas à medida que você tem mais empresas dentro daquele conglomerado, aquilo ali gera valor para a sociedade, né? Seja criando soluções para problemas, ou seja, melhorando o conforto, qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. Tá? Então, segundo ponto, tá? Segundo tópico aqui, eu quero que você anote, tá? Preste muita atenção. Só prospera quem tem berço de ouro. Essa é uma outra falácia assim, muito espalhada, né, por aí, em que as pessoas acham que só se eleva de vida se você já ter, né, herança, algo nesse sentido, e muito pelo contrário. O dinheiro ele não aceita desaforo. Existem pessoas pobres que enriqueceram, pessoas pobres que continuaram pobres, ricos que empobreceram, ricos que multiplicam capital, né, que continuaram e são hoje muito mais ricos ainda. Então, o dinheiro nada mais é do que um acelerador, né, uma energia, vamos dizer assim, que pode ser usada para várias causas. Então, claro que a herança, né, eu não vou ser leviano de falar que não facilita, mas ela não garante, em hipótese alguma. Tá? O dinheiro ele vai sempre trocar de mãos, porque ele não aceita desaforo. Dinheiro nada mais é do que responsabilidade. Tá? Terceiro ponto, que eu quero que você anote. O dinheiro é maldição. Gente, pelo amor de Deus. O dinheiro, ele facilita a vida das pessoas. Né? O empregado em boas mãos, você pode fazer muito bem. Geralmente, as pessoas que tomam golpe, né, perderam muito dinheiro, ou até eventualmente aquelas pessoas que só trabalham pelo dinheiro, né, que não ajudam as pessoas, seja através de tempo, de dinheiro mesmo, ou do seu conhecimento que você passa ali para as pessoas, aí sim, né, o dinheiro realmente ele não vai ser uma coisa boa, uma coisa benéfica, mas na mão de uma pessoa boa, aquilo ali transborda, aquilo ali faz a outra, como se diz, você se iluminando, você joga luz naqueles que estão ao seu redor. Então eu acredito demais nisso e para mim o dinheiro nada mais é do que uma energia, né, um acelerador, que ele pode ser usado para vários sentidos, né? Nas mãos certas, fazem coisas boas, nas mãos erradas, coisas ruins. Simples como isso. Nosso quarto ponto aqui, tá? Liberdade financeira é impossível, tá? Muito pelo contrário. A liberdade financeira, ter uma renda passiva maior do que seus gastos mensais é totalmente possível. Vai depender da tua renda, né, do quanto você poupa e do quanto você aporta. Né? Quanto mais você aportar, mesmo às vezes a pessoa não tendo tanto conhecimento em investimentos, tendo uma taxa menor, mas focando no trabalho, conseguindo aportar mais, essa pessoa vai ter muito mais patrimônio do que se ela focasse no mercado financeiro, esquecesse de trabalhar, né, ou deixasse ali o trabalho meio que de lado, não melhorando na sua própria profissão, mas tendo uma taxa um pouquinho maior do mercado financeiro. Eu tenho certeza que a primeira pessoa conseguiria terminar a vida ali com um patrimônio muito maior. Porque o que enriquece, de verdade, são os aportes, né, a tua renda. É o que você consegue fazer no teu trabalho. E aí, claro, o mercado financeiro ele vai multiplicar isso. Próxima limitante, tá? O enriquecimento rápido. Tá? Essa é outra falácia muito grande, que o que vem fácil, geralmente vai fácil. Tá? Então, é muito importante a gente entender que construir leva tempo. Né? Você vai construir qualquer coisa. Leva semanas, meses, às vezes até anos, dependendo do quão grande for a construção. Agora, destruir geralmente é rápido. Então, a gente precisa entender que uma construção de um patrimônio relevante, ele vai demorar mesmo um tempo relevante. Né? Como eu falei para vocês, de 0 a 3 anos, isso não é claro que não é receita de bolo, mas assim, geralmente, de 0 a 3 anos, num patrimônio que você vai usufruir depois por anos, né, décadas, de 0 a 3 anos você não vê muito resultado. E de 3 até 6, você também vai começar a ver realmente ganhos um pouco mais expressivos. Que a partir de 6 até 9, 10 ali, o negócio realmente toma grandes proporções. Depois de 10, então, nem se fala, né? Porque aí você já vê os juros compostos. Eu falo assim que se você colocar um valor mensal, todo mês, né? Aquela pessoa extremamente disciplinada, em média, em 7 anos, você já tem aquele valor como renda para você. E depois de 10, você reinvestindo aquilo ali e continuando aportando, explode o patrimônio. Tá? Então, em média, esse é o tempo. Claro, com pessoas mais conservadoras talvez demore um pouco mais, porque vai buscar mais segurança em detrimento de retorno, e pessoas arrojadas, talvez que suportem um pouco mais de tolerância, ela já vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior em detrimento dessa volatilidade, né? Mas a gente consegue ter essa explanação, só para vocês entenderem como as coisas funcionam em detrimento do tempo, tá?
Próxima limitante, o retorno deve ser obtido no curto prazo. Isso é totalmente irrelevante para nós. Curto prazo, a gente vai pelo contrário. Numa carteira bem diversificada, pode ser até benéfico para a gente comprar mais daquilo que ficou. Se eu entendo, eu sei o que eu estou comprando, eu sei que aquilo tem valor e caiu o preço, nós que somos buy and hold, que é a nossa estratégia, nós vamos nos beneficiar disso, dessa volatilidade. Então, no curto prazo, a gente não ganha nada. Tá? A gente só vai conseguir ter ganhos expressivos conforme a gente for vendo os anos passando. Tá? É assim que se constrói patrimônio relevante. Tá? A bolsa, ela não é cassino. Não é cassino para a pessoa ficar operando, tendo que ficar olhando a empresa toda hora. Muito pelo contrário, a gente vai focar naquilo que realmente importa, que é o nosso trabalho, que é a nossa família, que é a nossa saúde. Então a pessoa quer colocar 50 mil e sacar 60 mil no próximo mês. Tá fora. Vai procurar outro mentor, vai ser influenciada por outra pessoa, porque aqui nós estamos para acumular patrimônio. Tá? E por último, bolsa enriquece rápido. Isso também não funciona. Se você entende isso, você vai achar que bolsa é para joguinho, é tigrinho, é aposta esportiva, e é muito pelo contrário. A gente está ali para ser sócio de empresas, para ter visão de dono de verdade. Eu não estou comprando um papel, eu estou comprando uma participação proporcional de um negócio, uma cota de um fundo imobiliário, que eu sei que os ativos estão lá. Né? Dá para eu pesquisar, se eu for lá na Via Dutra, na Fernão Dias, eu vou ver lá, né, na Rez Bittencourt, aqui no Sul, eu vou ver o galpão logístico lá na beira da estrada. Então aquilo ali é um ativo real, que não só rentabiliza, né, para mim, me dá ali o aluguel, me dá o dividendo, mas também me protege da inflação, porque as empresas repassam os custos. Então no longo prazo eu tenho essa proteção, que a maioria das pessoas pensa, né, na renda fixa como proteção de inflação. Claro que é uma forma também, mas se você quer no longo prazo se proteger de verdade, fundos imobiliários e ações são ativos mais recomendados, tá? Mas é claro, a gente vai falar isso lá para frente. Então, essas são algumas limitantes, tá? Eu queria que você deixasse aqui, né, nos comentários abaixo, qual outra que você escutou, né, principalmente esses mitos, essas falácias atreladas a dinheiro, né, que a gente escuta muito, né, das pessoas próximas a nós, nossos familiares, nossos amigos, no trabalho. Então, se você não curtiu o vídeo, curta aqui embaixo, deixa um comentário do que você achou desse vídeo e a gente se encontra na próxima aula. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!